Começa agora o Gospel News. Hoje é terça-feira, dia 27 de janeiro de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo, nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Economia brasileira piora e preços sobem no início do ano. Novo laudo de Adélio Bispo indica esquizofrenia paranoide e necessidade de internação em hospital psiquiátrico. Trump anuncia colaboração com o governo de Minnesota após morte de civis em operações dos agentes de imigração. União Europeia e Índia assinam um acordo comercial após 20 anos de negociações e parceria pode beneficiar 2 bilhões de pessoas. Prefeito de Mossoró é alvo de buscas pela Polícia Federal em operação contra desvios de verba pública. E veja também, parlamentares franceses aprovam proibição de redes sociais para menores de 15 anos. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. O presidente Lula embarcou no início da tarde de hoje para o Panamá, onde vai participar do Fórum Econômico Internacional da América Latina e Caribe. O petista vai assinar um acordo de cooperação e facilitação de investimentos. O avião oficial da presidência decolou da base de Brasília pouco depois do horário do almoço e pousou em solo panamenho por volta das 5 horas da tarde. O petista se prepara para assinar um acordo de cooperação e facilitação de investimentos, que estabelece regras de proteção em investimentos panamenhos no Brasil e de brasileiros no Panamá. O Fórum Econômico será na quarta-feira e deve contar com as participações dos presidentes da Bolívia, Equador, Chile, além de outras autoridades. A comitiva brasileira também vai ao Panamá buscando abrir novos mercados para produtos brasileiros. Segundo o governo brasileiro, a relação econômica entre Brasil e Panamá registrou uma expansão histórica no último ano, com o intercâmbio comercial saltando 78% e atingindo a marca de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo apontou um crescimento de 0,20% nos preços dos produtos nesse mês de janeiro. O resultado ficou um pouco abaixo das expectativas do mercado financeiro. Segundo dados divulgados pelo IBGE nesta terça-feira, entre os 9 grupos de produtos e serviços pesquisados, somente habitação e transportes registraram queda em janeiro. Na outra ponta, saúde e cuidados pessoais puxaram as altas do mês. Outro grupo que teve um avanço importante no mês foi o de comunicação, com 0,73% de crescimento. O grupo da educação foi o que menos variou no período. Isso porque janeiro é o mês de férias escolares. O IPCA 15 de janeiro também mostrou um avanço nos alimentos e bebidas. Segundo o IBGE, tomate, batata inglesa, frutas e carnes ficaram mais caros no início deste ano. Entre as quedas, o leite longa-vida, o arroz e o café moído foram os destaques. O grupo indiano Adani e a empresa brasileira Embraer assinaram um acordo para a construção de aviões na Índia. O acordo entre as empresas estabelece uma linha de montagem e uma colaboração na produção de aviões e formação de pilotos. O presidente e chefe executivo da Embraer, Arjun Meher, afirmou que a Índia é um mercado fundamental para a empresa, que essa parceria combina a experiência aeroespacial da Embraer com a forte capacidade industrial da empresa indiana. A empresa brasileira de aeronáutica é a terceira maior fabricante de aviões do mundo, perdendo apenas para a Airbus da Europa e para a americana Boeing. Em meio a novos acordos, a Embraer busca aumentar a produção e as entregas. Um executivo da companhia afirmou que a empresa espera atingir o nível pré-pandemia, com cerca de 100 unidades nos próximos 2 anos. Um novo laudo médico de Adélio Bispo, o homem que deu uma facada em Jair Bolsonaro em 2018, apontou uma piora do quadro de saúde mental, com aumento de alucinações. Adélio foi diagnosticado com esquizofrenia paranoide e, segundo o documento vazado à imprensa nesta terça-feira, ele apresenta risco contínuo de periculosidade, não pode conviver sem medidas de segurança e tem recomendação médica para ficar internado em um hospital psiquiátrico. Adélio Bispo deve ficar no sistema prisional brasileiro até completar 60 anos e isso somente vai acontecer no ano de 2038. O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, diz que vai apoiar a escolha de Tarcísio de Freitas para o Palácio do Planalto.
O chefe do Executivo paulistano declarou que o chefe do Palácio dos Bandeirantes é sua referência política e vai sempre segui-lo politicamente. Nunes também afirmou ter 2 objetivos para esse ano. O primeiro é trabalhar na campanha à reeleição de Tarcísio de Freitas no governo de São Paulo. Já o segundo objetivo é tirar o Partido dos Trabalhadores do poder. Eduardo e Flávio Bolsonaro participaram da Conferência Internacional de Combate ao Antissemitismo em Jerusalém. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, agradeceu a presença dos brasileiros no evento. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e o irmão dele, Eduardo, participaram de um evento no parlamento de Israel. Flávio disse a Benjamin Netanyahu que quer retomar as relações comerciais do Brasil com Israel em 2027, caso seja eleito. O primeiro-ministro de Israel agradeceu a presença dos irmãos Bolsonaro no evento. We have here members of parliament, including the 2 brothers, Eduardo and Flávio Bolsonaro. It's very good to see you from Brazil. There are other members of parliament here and distinguished guests. I want to welcome all of you. Eduardo Bolsonaro agradeceu a menção em uma rede social e afirmou que a missão é combater o antissemitismo. O exército israelense repatriou o corpo de Hanvili, o último refém mantido na faixa de Gaza. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu afirmou no parlamento do país que o próximo passo é desarmar os terroristas do Hamas e desmilitarizar a região. O exército israelense repatriou nesta segunda-feira o corpo de Hanvili, o último refém mantido na faixa de Gaza. Seu retorno põe fim a um capítulo doloroso para um país profundamente marcado pelos ataques do Hamas de 7 de outubro de 2023. O anúncio encerra um longo processo para localizar e repatriar o último dos 251 reféns sequestrados por militantes do movimento islamista palestino Hamas durante o ataque sem precedentes em território israelense em 2023, que desencadeou a guerra em Gaza. Hanvili era um oficial da unidade de elite da polícia israelense e estava de licença médica no dia em que o Hamas lançou o ataque. Com a repatriação dos restos mortais, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declarou nesta segunda-feira em um discurso no parlamento que o próximo passo é desarmar o Hamas e desmilitarizar a faixa de Gaza, e não a reconstrução. Estamos à porta da próxima fase. Qual é a próxima fase? A próxima fase é desarmar o Hamas e desmilitarizar a faixa de Gaza. A próxima fase não é a reconstrução. Um hospital em Gaza anunciou ter recebido 9 prisioneiros palestinos libertados por Israel nesta segunda-feira, pouco depois de o exército israelense ter informado a localização, identificação e repatriação dos restos mortais de Hanvili. O Comando Central dos Estados Unidos confirmou que o porta-aviões Abraham Lincoln chegou ao Oriente Médio. O grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln chegou ao Oriente Médio. O deslocamento foi confirmado nesta segunda-feira pelo Comando Central dos Estados Unidos. A movimentação reforça a presença americana na região em um momento de tensões elevadas com o Irã. Embora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não tenha avançado com uma ação militar contra Teherã, insistiu que todas as opções continuem em aberto em represália à repressão dos manifestantes. Os protestos que abalam a República Islâmica começaram no final de dezembro, em atos contra o aumento do custo de vida, mas resultaram em um movimento contra o regime teocrático estabelecido na Revolução de 1979. Um grupo de direitos humanos sediado nos Estados Unidos afirmou nesta segunda que aproximadamente 6.000 pessoas morreram durante os protestos fortemente reprimidos no Irã. Trump alertou que se Teherã continuasse a assassinar manifestantes, os Estados Unidos passariam a intervir militarmente. O republicano também incentivou os iranianos a tomar o controle das instituições estatais. Mas o magnata não ordenou ataques, depois de destacar que Teherã havia interrompido mais de 800 execuções devido à pressão de Washington. O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou hoje que o país deseja se juntar à União Europeia até o ano que vem. Em fevereiro de 2022, a Rússia invadiu a Ucrânia por conta da aproximação com os países da OTAN. Zelensky fez uma publicação na rede social X, afirmando que discutiu o tema com o chanceler da Áustria, Christian Stocker.
O presidente da Ucrânia afirmou ainda que a adesão da Ucrânia no bloco europeu é uma das principais garantias de segurança para o país e também para toda a Europa. Segundo ele, já há uma data, 2027. A Ucrânia exige garantias de segurança, como essa entrada na União Europeia, para chegar a um acordo de paz com a Rússia. Uma reportagem publicada hoje pelo jornal Financial Times revelou que o governo Donald Trump só vai manter a proteção ao país no pós-guerra se o país ceder à Rússia a soberania sobre a região de Donbass. O jornal indicou ainda que Washington poderia oferecer mais armas à Ucrânia para fortalecer o exército pós-guerra, caso a Ucrânia retirasse as forças militares de Donetsk e Luhansk. Os termos finais de um possível acordo ainda não foram divulgados, mesmo Zelensky tendo declarado no último domingo que um documento com as garantias de segurança está pronto. Estados Unidos, Ucrânia e Rússia têm encontro marcado para o início do próximo mês, às vésperas do aniversário de 4 anos do conflito. É esperado por muitos um acordo final após esse encontro em Abu Dhabi. A China afirmou nesta terça-feira que quer aumentar a cooperação estratégica com a Rússia para melhorar a capacidade de responder riscos e desafios. O ministro russo afirmou que os exemplos da Venezuela e do Irã exigem que os dois países analisem constantemente a situação de segurança. Informações desta terça-feira dão conta também que o governo chinês renovou um acordo de cooperação em construção naval com a Dinamarca, a atual administradora da Groenlândia. E o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que vai aumentar em 25% as tarifas sobre produtos da Coreia do Sul. O republicano acusou o legislativo do país de não cumprir o acordo comercial firmado com os Estados Unidos. O presidente americano Donald Trump anunciou que vai aumentar as tarifas sobre vários produtos sul-coreanos e acusou o país asiático de não estar à altura de um acordo comercial anterior firmado com Washington. As tarifas dos Estados Unidos sobre a Coreia do Sul passariam de 15% para 25%. O gabinete do presidente da Coreia do Sul informou que não foi avisado previamente sobre os planos da Casa Branca de elevar as tarifas. Segundo a presidência sul-coreana, o ministro do Comércio, Kim Young-kwan, está em viagem ao Canadá e irá a Washington para se reunir com o secretário do Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, a fim de discutir o assunto. A aparente mudança de postura do líder americano ocorre meses depois de Washington e Seul terem alcançado um acordo comercial e de segurança após um período de negociações tensas. O acordo foi fechado depois que Trump se reuniu com seu colega sul-coreano, Lee Myung, em outubro. Pelo pacto, os Estados Unidos manteriam tarifas de até 15% sobre produtos sul-coreanos, incluindo veículos, autopeças e produtos farmacêuticos. Os termos do acordo reduziriam as tarifas americanas sobre automóveis sul-coreanos a partir de um nível de 25%. Caso a ameaça mais recente de Trump seja aplicada, esse avanço seria revertido. A indústria automobilística representa 27% das exportações da Coreia do Sul para os Estados Unidos. A Casa Branca divulgou um posicionamento de Donald Trump sobre as recentes mortes de civis por agentes da imigração do país. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não quer ver pessoas feridas ou mortas nas ruas dos Estados Unidos, declarou nesta segunda-feira a porta-voz da Casa Branca, Karoline Leavitt, após a morte de 2 pessoas em protestos contra operações anti-imigração em Minneapolis. Gostaria também de abordar as cenas caóticas em Minnesota no fim de semana. Ninguém na Casa Branca, incluindo o presidente Trump, quer ver pessoas feridas ou mortas nas ruas da América. Isso inclui René Good, Alex Pretty, os bravos homens e mulheres da Polícia Federal e muitos americanos que foram vítimas de criminosos imigrantes ilegais. O tiroteio de sábado continua sob investigação da Homeland Security Investigations e do FBI. Saturday's shooting remains under active investigation by Homeland Security Investigations and the FBI. A porta-voz acrescentou que a morte de Alex, manifestante de 37 anos que filmava os agentes, é uma tragédia que, segundo ela, se deve a uma resistência deliberada e hostil dos líderes democratas em Minnesota. René Good, mãe de 3 filhos, foi morta a tiros em 7 de janeiro por agentes do Serviço de Imigração e Controle de Alfândega, o chamado ICE. Trump também exigiu o fim do que chamou de resistência e do caos em Minneapolis, que registra protestos diários contra os agentes do ICE. O presidente americano baixou o tom belicoso nesta segunda diante da situação tensa no estado de Minnesota e anunciou um telefonema com o governador Tim Walz após as mortes. The people! All power to the people! No human
O prefeito de Minneapolis anunciou hoje que alguns agentes federais de imigração vão deixar a cidade. Ele afirmou também que vai continuar pressionando para que os demais envolvidos na operação deixem os cargos. Uma outra autoridade americana confirmou hoje também que uma divisão do Serviço de Imigração vai atuar nas operações de segurança durante os Jogos Olímpicos de Inverno na Itália no próximo mês. Os militares estão em solo romano entre os dias 6 e 22 de fevereiro. E subiu para 30 o número de mortes nos Estados Unidos por conta da tempestade de neve que atinge o país. O frio extremo, a neve e o gelo não dão sinais de trégua nos Estados Unidos. De acordo com o Serviço Nacional de Clima, mais de 30 centímetros de neve foram registrados em algumas regiões do país. A tempestade de neve atinge cerca de 2/3 do território americano. Meteorologistas alertam que uma nova massa de ar ártico deve manter as temperaturas abaixo de zero em regiões já cobertas por neve e gelo, além da possibilidade de uma nova tempestade atingir a costa leste no fim de semana. Nas grandes planícies do norte e em outras áreas do centro dos Estados Unidos, a sensação térmica pode chegar a 45 graus Celsius negativos. Pelo menos 19 mil voos foram cancelados desde o último sábado em todo o país. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, disse que prevê um aumento de 55% em investimentos no setor do petróleo para este ano. A presidente interina da Venezuela, Delcy Rodrigues, prevê um aumento de 55% em investimentos no setor de petróleo para 2026, com a maior abertura para empresas privadas no setor. Já temos 29 contratos de participação petrolífera assinados. No ano passado, o investimento foi de quase 900 milhões de dólares e para este ano está estimado e projetado um investimento de 1,4 bilhão de dólares. A mandatária impulsiona um projeto de reforma da lei de hidrocarbonetos, com o objetivo de incrementar a produção petrolífera do país após os acordos com o presidente Donald Trump e depois do bombardeio que levou à queda de Nicolás Maduro em 3 de janeiro. Delcy assumiu o poder após a incursão americana. A reforma legislativa, que foi aprovada em uma primeira discussão no parlamento venezuelano, busca abrir caminho para a recuperação da indústria petrolífera e atrair os capitais necessários para aumentar a produção. Espera-se que os parlamentares aprovem a reforma definitivamente esta semana. A União Europeia e a Índia assinaram hoje um acordo comercial que pode beneficiar 2 bilhões de pessoas em todo o mundo. Líderes da União Europeia foram a Nova Delhi nesta terça-feira para formalizar um acordo que cria uma zona de livre comércio com a Índia para 2 bilhões de pessoas. O presidente do Conselho Europeu, Antônio Costa, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se encontraram com o chefe de Estado indiano Narendra Modi. भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच एक बहुत बड़ा एग्रीमेंट हुआ है. A Índia e a União Europeia assinaram um enorme acordo comercial. Pessoas em todo o mundo estão chamando de o maior de todos os acordos. Ele traz enormes oportunidades para 1 bilhão e 400 milhões de indianos e para milhões de pessoas em países europeus. और यूरोपीय देशों के करोड़ों लोगों के लिए बहुत बड़े अवसर लेकर आया है. Em um contexto geopolítico incerto, o pacto tem o objetivo de proteger as partes da concorrência chinesa e dos efeitos da guerra tarifária iniciada pelos Estados Unidos. Modi destacou que o acordo representa quase 25% do PIB mundial e 1/3 do comércio internacional. Índia e União Europeia esperam que o pacto impulsione o comércio ao reduzir as tarifas em muitos setores. As tarifas do gigante asiático sobre veículos feitos na Europa passarão de 110% para 10%, as do vinho de 150% para 20% e as da massa ou do chocolate, atualmente em 50%, serão totalmente eliminadas. A Índia espera fortalecer as exportações de têxteis, joias, pedras preciosas e produtos de couro. Segundo Bruxelas, a redução das tarifas indianas sobre as importações europeias deve permitir que o bloco economize por ano até 4 bilhões de euros, ou mais de 25 bilhões de reais. O prefeito de Mossoró, Alisson Becerra, foi alvo de busca e apreensão pela Polícia Federal nesta terça-feira em uma operação contra desvios de recursos públicos na área da saúde.
Os agentes da Polícia Federal saíram às ruas para cumprir 35 mandados de busca e apreensão no Rio Grande do Norte. O prefeito e várias cidades foram alvos da operação desta terça-feira. Segundo as investigações, há indícios de irregularidades em contratos de fornecimento de insumos para a rede pública de saúde, envolvendo empresas sediadas no Rio Grande do Norte, que atuavam junto a administrações municipais de diversos estados. Auditorias da Controladoria da União apontam indícios de compra de materiais que não foram entregues, fornecimento inadequado de insumos e sobrepreço dos produtos. O prefeito de Mossoró, Alisson Bezerra, também foi um dos alvos. Em nota, a defesa dele afirmou que não há nada que vincule o prefeito aos fatos investigados. Alisson Bezerra publicou um vídeo nas redes sociais explicando a operação de hoje e afirmou que toda a compra de medicamento passa pelo governo federal. Quer dizer, você esquece a investigação datada do ano de 2023 sobre questão de fornecimento de medicamentos. Mas bem, nesse ano de 2023, eu, enquanto prefeito, editei um decreto que diz o seguinte: todo medicamento que entra na farmácia central, seja de qualquer fornecedor, que vai para a UBS, que vai para a UPA, que vai para qualquer unidade, o que entrega ao cidadão, tem que passar pelo sistema do Horus. E o que é isso, prefeito? É um sistema de transparência do governo federal, é isso mesmo. Quem é servidor da Prefeitura de Mossoró ou é cidadão sabe disso. Pois bem, na época foi visto como burocracia. Hoje eu vejo aqui como uma solução de transparência que nós demos para a gestão. Mas bem, é um processo lá de 2023. Mas só que agora, em janeiro de 2026, ano eleitoral, ano em que nosso nome, de forma espontânea pelo povo do estado do Rio Grande do Norte, desponta em primeiríssimo lugar para o governo do estado, é que o nosso nome foi aí citado, e houve aqui, eu estava vendo essa investigação e a presença da Polícia Federal aqui na minha casa. E ele também se colocou à disposição para colaborar com a operação da Polícia Federal. Vou enfrentar isso com muita fé em Deus, com muita determinação, com muita coragem e principalmente com a integridade de apresentar todos os fatos, todos os documentos, tudo que me for solicitado a qualquer tempo, estarei aqui pronto e preparado. Eu faço questão que toda a investigação seja conduzida com total rigor da lei. E se porventura, se alguém em algum local, em alguma cidade, não sei, tiver cometido algum erro, pode ter certeza de uma coisa: estarei aqui torcendo para que seja cumprido todo o rigor da lei. O Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, o DETRAN, retirou a baliza da prova prática para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Amazonas, Espírito Santo e Mato Grosso do Sul também seguiram a medida. 4 estados anunciaram mudanças na prova prática para tirar a Carteira Nacional de Habilitação. Agora, os futuros novos motoristas não vão precisar fazer baliza na prova, mas podem ainda ser orientados a estacionar o carro na rua, próximo ao meio-fio. Outra mudança é a autorização para usar carros automáticos durante o teste prático, nos mais de 500 locais de prova em todo o estado, tanto para a renovação quanto para quem vai tentar a primeira habilitação. Para o DETRAN, essa medida reconhece a crescente presença desse tipo de veículo na frota brasileira e amplia as possibilidades para os candidatos, respeitando os critérios técnicos já adotados nos exames. A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu Tiago de Souza Mendonça, o suspeito de agressão e de manter a ex-namorada em cárcere privado. Segundo a Delegacia de Atendimento à Mulher de São Paulo, a vítima havia sido levada à força pelo ex-companheiro e foi resgatada por agentes. Tiago vai responder por vários crimes, incluindo lesão corporal e descumprimento de medida protetiva. Um homem acusado de agredir a ex-companheira com uma barra de ferro foi condenado a 12 anos e 8 meses de prisão em regime fechado por tentativa de feminicídio. O crime bárbaro aconteceu em abril de 2024, quando a mulher de 42 anos ficou gravemente ferida após ser agredida com uma barra de ferro pelo ex-companheiro na região oeste de Belo Horizonte. Segundo a família, a vítima foi seguida pelo agressor após sair do trabalho. Um vídeo registrou o momento da agressão. O homem fugiu do local após as agressões, mas foi localizado e preso 3 dias depois do crime. Na sentença, o juiz Marco Antônio Silva, do 1º Tribunal do Júri da Comarca de Belo Horizonte, determinou que Marcelo César Ferreira cumpra pena em regime fechado, por tentativa de feminicídio por motivo torpe, com uso de meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A pena foi fixada em 12 anos e 8 meses de prisão. De acordo com o Ministério Público de Minas Gerais, o homem e a vítima mantiveram um relacionamento por cerca de 10 anos. Depois do término, ele não teria aceitado o fim da união
e passou a perseguir e importunar a vítima. A Polícia Civil indiciou 3 adultos suspeitos de coagir ao menos uma testemunha na investigação sobre a morte do cão comunitário Orelha. Os 4 adolescentes suspeitos de cometer o crime foram identificados e também são apontados por tentar afogar um outro cão. A Polícia Civil detalhou na manhã de hoje, em coletiva à imprensa, que os investigados são pais e um tio dos adolescentes. Segundo a Polícia Civil, 2 dos 4 adolescentes suspeitos estão em Florianópolis e foram alvos de uma operação no início da semana. Os demais estão nos Estados Unidos, para uma viagem pré-programada. As investigações começaram após uma denúncia de que um grupo de adolescentes seria o responsável pelos maus-tratos ao cachorro, que foi encontrado ferido e precisou passar por uma eutanásia. A polícia investiga ainda um segundo caso envolvendo um cão caramelo. O animal teria sido levado ao mar no colo por um adolescente. Orelha era conhecido por moradores e frequentadores da Praia Brava. O Agente Secreto foi indicado nesta terça-feira a 2 categorias do BAFTA, o melhor filme em língua não inglesa e roteiro original. O filme brasileiro Agente Secreto recebeu 2 indicações ao BAFTA, a premiação britânica do cinema. As estatuetas serão entregues no dia 22 de fevereiro. O longa-metragem, dirigido por Kleber Mendonça Filho, disputa os prêmios nas categorias de melhor filme em língua não inglesa e roteiro original. As indicações reforçam o impacto positivo gerado pelo filme, que já venceu as categorias de melhor filme em língua não inglesa e melhor ator para Wagner Moura no começo de janeiro no Globo de Ouro. The Secret Agent, Brazil. Na semana passada, o Agente Secreto recebeu 4 indicações ao Oscar, de melhor filme, filme internacional, melhor ator para Wagner Moura e direção de elenco. Os filmes americanos Uma Batalha Após a Outra e Pecadores receberam o maior número de indicações ao BAFTA. O primeiro, dirigido por Paul Thomas Anderson e aborda os excessos extremistas nos Estados Unidos, lidera a disputa com 14 indicações. Pecadores, de Ryan Coogler, um filme que mistura gêneros e aborda o segregacionismo nos anos 1930 nos Estados Unidos, foi indicado em 13 categorias. Hamnet e Marty Supreme receberam 11 indicações cada. Parlamentares franceses aprovaram na madrugada de hoje uma lei que proíbe o uso de redes sociais por crianças menores de 15 anos. A medida busca proteger a saúde mental dos adolescentes e combater o cyberbullying. Parlamentares franceses aprovaram na madrugada desta terça-feira uma lei que proíbe o uso de redes sociais por crianças menores de 15 anos. Após mais de 7 horas de debate, a Assembleia Nacional aprovou o projeto de lei por 130 votos a 21. A medida, que ainda precisa da aprovação do Senado para entrar em vigor, segue os passos da Austrália, que em dezembro proibiu essas plataformas para menores de 16 anos, um caso pioneiro no mundo. O presidente Emmanuel Macron fez da proteção das crianças online e da regulamentação do tempo de tela um foco central de seu segundo mandato, que termina em 2027. Na rede social X, ele afirmou que o cérebro de nossas crianças não está à venda, nem para plataformas americanas, nem para redes chinesas, e disse que a aprovação é um passo importante. A Agência Francesa de Segurança Sanitária alerta para os riscos dessas plataformas: cyberbullying, comparação constante, exposição a conteúdo violento e distúrbios do sono. Para evitar isso, menores de 15 anos não poderão criar novas contas a partir de 1º de setembro e as contas existentes serão desativadas a partir de 1º de janeiro de 2027. A lei também proíbe o uso de celulares em escolas de ensino médio, uma medida já em vigor no ensino fundamental. A preocupação com o impacto das redes sociais na saúde mental dos jovens cresce em todo o mundo. Países como Espanha e Dinamarca também estão considerando restrições semelhantes, enquanto no estado americano da Califórnia, um julgamento vai determinar se TikTok, Instagram e YouTube projetaram suas plataformas para gerar dependência em adolescentes. Autoridades brasileiras se reuniram com representantes da FIFA e pediram para o Brasil sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029.
O presidente da FIFA, Gianni Infantino, se encontrou em Brasília com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e com o presidente da Confederação Brasileira de Futebol, Samir Chaudhry. O dirigente italiano se esforçou para falar em português, aproveitando a ocasião para saudar a parceria com o Brasil e elogiar os preparativos para a Copa do Mundo Feminina do ano que vem. Trabalhamos juntos, CBF, a FIFA, o governo, para que seja éxito. Todo mundo está pronto com isso. Todo está listo em Brasil, há estádios, há hotéis, há aeroportos, não necessitamos nada senão a alegria da gente. No encontro, a CBF reforçou o desejo de sediar a Copa do Mundo de Clubes de 2029. A primeira edição do torneio, que contou com 32 equipes, foi realizada de junho a julho de 2025 nos Estados Unidos e teve o Chelsea como campeão. Olhar para isso, a gente acredita que o Brasil está apto a receber esse evento grandioso, mas isso requer muitas conversas, muitos ajustes, mas o Brasil vai sim colocar sua candidatura para 29. A Espanha, segundo relatos da imprensa local, também é uma candidata a organizar o torneio. O técnico da seleção brasileira, o italiano Carlo Ancelotti, também esteve presente na reunião no Palácio do Planalto, mas assim como Lula, não falou com a imprensa. O Gospel News desta terça-feira fica por aqui. A todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. E até lá você fica muito bem informado no YouTube, Rede Gospel TV Oficial, e também no Spotify, Gospel News em 3 minutos. Uma boa noite, Deus abençoe e até amanhã.